Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao segundo dia de evento do TAG Summit 2025, Experiência Faz a Diferença. Eu sou Paula Leal, jornalista e apresentadora, e tenho o prazer, o privilégio de conduzi-los neste segundo dia de evento. Espero que tenham aproveitado o café da manhã oferecido com muito carinho por toda a equipe da TAG Investimentos. Estejam todos preparados para esse segundo dia de debates bastante dinâmicos e palestras valorosas. Eu quero aproveitar e agradecer a presença de cada um de vocês presencialmente hoje aqui no teatro. Gente que veio de longe, gente que veio de Salvador, do Rio de Janeiro, para prestigiar o TAG Summit. Também lembrar de quem nos acompanha pelas telas. Foram 1.500 inscrições de modo remoto. Então, nosso carinho todo especial a quem nos acompanha também pelo vídeo neste segundo dia de TAG Summit. E claro, não poderia esquecer dos nossos 40 patrocinadores das categorias Diamante, Ouro e Prata, que tornam esse evento ainda mais especial e único. E a gente vai projetar na tela o nome de cada um deles para fazer uma menção honrosa aos nossos parceiros de evento. Vamos lá. Nu Asset Management, Absolute Investimentos, Aegon Asset Management, Bradesco Asset, BRCG, BTG Pactual Asset Management, Quimera Capital, Fator, GTI Administração de Recursos, Icatu Vanguarda, Itaú Asset, Jive Mauá, Capitalo Investimentos, Light Rock, Liz Capital, Medcap, Oceana Investimentos, Opportunity, Polígono Capital, Safra, Santander Corporate Investment Banking, Sparta, Valora Investimentos, Vinland Capital, Algarve Capital, Angá Asset Management, Arx Investimentos, Algmi Capital, Brave Asset, Capitânia Investimentos, Dália Capital, Domo VC, GVBG Advogados, Mafre Investimentos, Neo, Novos Capital, Real Investor Asset Management, RJI Investimentos, Sul América Investimentos e Távola Capital. Deixa eu pedir uma salva de palmas aqui para os nossos patrocinadores das categorias Diamante, Ouro e Prata. Muito obrigada. Bom, vale lembrar também que o TAG Summit 2025 recebeu o selo neutro, evento neutro, pelo compromisso, então, de reduzir, quantificar e também compensar as emissões de carbono geradas durante a celebração desse evento. E essa compensação apoia iniciativas da Serena, que é uma empresa global de referência em investimentos em energia renovável, com projetos localizados em Delta do Parnaíba, no Piauí, nas cidades de Parnaíba e também Ilha Grande. Bom, gente, nesse segundo dia, nessa quarta-feira, teremos mais um evento com uma programação dinâmica, com os mediadores e também com os nossos convidados. Eu convido você também a participar, enviando perguntas para os nossos mediadores, que poderão direcionar os painelistas. Para isso, então, quem está conosco aqui de modo presencial pode usar o QR Code localizado no verso do seu crachá para direcionar as perguntas. E quem está conosco de modo remoto pode utilizar o link abaixo do player de vídeo também para enviar suas perguntas via mediadores, e aí eles vão encaminhar aos convidados. Também quero informá-los que a participação integral no evento do TAG Summit 2025 conta pontos para o programa de educação continuada do ICSS. São 6 pontos que vale a participação nesse evento do TAG Summit 2025, mas para isso é necessário participar de todos os dias deste evento. Mais um recado aqui para quem está conosco no teatro, a rede Wi-Fi, para que vocês tenham ainda uma experiência melhor, a gente vai exibir na tela aqui. A rede é B32 Teatro e a senha a gente coloca aqui no painel para quem nos acompanha, tagsummit@tb32, para que vocês possam ter um acesso melhor à internet para acompanhar mais esse dia de evento. Bom,
Acho que vocês estão ansiosos aí para o primeiro painel, mas antes da gente começar esse dia de programação, peço um minutinho da atenção de vocês que a gente vai fazer uma retrospectiva. Vamos juntos para acompanhar os melhores momentos da terça-feira, de ontem, aqui no teatro, aqui no TAG Summit 2025. Vamos acompanhar o vídeo. É isso. Tivemos um dia bastante intenso ontem, na terça-feira, e tenho certeza que hoje vai ser também muito especial esse TAG Summit 2025. Experiência faz a diferença. Bom, agora eu tenho a honra, sim, de anunciar o primeiro painel do dia para a gente começar o nosso ciclo de palestras desta quarta-feira. É um tema cada vez mais presente nas estratégias de investimentos. ETFs no Brasil, oportunidades e tendência. E para integrar esse painel, eu convido André Leite, da TAG Investimentos, que vai mediar essa conversa, e Andrés Kikuchi, ele que é diretor executivo e investimentos da Nu Asset Management, que vai trazer uma visão bastante especializada sobre esse tema. Sejam todos muito bem-vindos. André, você já está familiarizado, seja bem-vindo novamente, a palavra está com você. Obrigado. Bom dia, gente. Segundo dia, né, nosso Summit. Bom dia, Andrés. Obrigado pela presença. Eu, particularmente, quando soube, né, que iria mediar esse painel, fiquei feliz, né? Nubank, posso falar, sou cliente já há um bom tempo. Estava até comentando com ele. No começo foi só uma experiência, deixa eu ver como é que são essas fintechs, funcionam. E essa história da experiência do cliente, né, do cliente ter uma boa experiência, acabou me cativando como cliente, sou cliente até hoje, né? E eles agora estão trazendo isso, né, para o mundo do investimento, né? Não só o mundo do cartão de crédito, mas o mundo do investimento. Como é que a gente, subvertendo a lógica, pensando primeiro na experiência do cliente, a gente consegue resolver as dores dele, né? E até por conta disso que o foco são os ETFs, né? É a maneira, é o instrumento que eles veem como melhorar, né, a experiência do cliente no mundo de investimentos. Andrés, começando as nossas perguntas, né, o mercado global de ETFs hoje está contando com ativos já da ordem de 15 trilhões de dólares. São mais de 11 mil ETFs, né, entre ativos, passivos, e a gente já está indo para o 16º ano de crescimento ininterrupto dessa classe. Porém, com uma grande desigualdade, né? Os Estados Unidos concentra 70% do volume dos ETFs, enquanto que a América Latina representa ainda menos de 1%. Né? O Brasil, naturalmente, acompanha esse número. E a primeira pergunta é,
Na sua visão, né, quais são os motivos, né, que os ETFs no Brasil, né, especificamente, ainda não ganharam a atração que a gente vê nos Estados Unidos? Bom, antes de mais nada, muito obrigado aqui pelo convite, pela participação. Bom dia a todos, bom dia, André. Acho que para a gente aqui é um privilégio poder falar sobre ETFs numa audiência tão qualificada como essa. Como você bem mencionou, hoje no mundo são alguns trilhões de dólares, né, 15 trilhões de dólares em ETFs no mundo, ainda uma participação muito pequena na América Latina, uma participação muito pequena em especial no Brasil, um dos maiores mercados de fundos de investimentos do mundo, a gente tem uma participação bastante incipiente dentro desse mercado, e um dos objetivos que a gente tem, como você bem mencionou, é trazer aqui para o mercado brasileiro a tendência do que já é uma realidade, na verdade, nos mercados globais, uma tendência que a gente entende que pode ser muito bem desenvolvida aqui no Brasil. E sim, de um lado é também com a mesma cabeça do Nubank de cumprir de tentar mitigar uma dor de alocação, uma dor de muitas vezes de escolha de produtos, uma dor que a gente entende que os ETFs têm uma conversão muito importante para isso, né? Tem um alinhamento muito grande até com os objetivos que a gente tem como Nubank, né? Como a entidade que a gente tem aqui de ser a Asset. E entrando aqui no seu ponto, né, André, acho que um grande desafio que a gente tem para quebrar nesse primeiro momento, né, para que essa tendência do que acontece no mercado global é conseguir entrar aqui no mercado brasileiro com ETFs, né? ETFs que no Brasil não são uma novidade, ETFs existem no Brasil há 20 anos, 20 e poucos anos, né, com o lançamento dos primeiros ETFs lá atrás, com incentivos, inclusive, para o seu próprio desenvolvimento, mas que tiveram um bom crescimento, curiosamente, né? Também cresceram a cerca de 2 dígitos ao longo desses últimos 20 anos, mas ainda representam muito pouco, representam pouco menos de 1% de toda essa indústria do Brasil. E o desafio, acho que a gente tem aqui para começar, é muito mais o awareness, né? O que a gente, na verdade, dar conhecimento às estratégias, não só expandir, né? Curiosamente, hoje a gente tem mais de 100 ETFs no mercado brasileiro. A gente, como Asset, lançou ETFs no final do ano, no meados do ano retrasado, mas ainda, assim, existe uma curiosidade do mercado para poder entrar, mas também uma tentativa do que a gente entende que é o primeiro passo, é dar conhecimento às estratégias. Hoje, o mercado brasileiro tem estratégias que vão desde a renda variável, renda fixa, criptomoedas, e que cada vez mais tem sua adesão. Mas eu diria que a grande adesão que vai ser importante, né, ao longo desse tempo é o próprio público institucional, né? Então, esse é um dos objetivos que a gente tem, inclusive, em eventos como esse, de trazer o conhecimento, trazer o conteúdo, trazer, né, vamos dizer aqui ainda, a novidade do que é no mercado brasileiro, mas mostrar que essa realidade que existe lá fora, ela vai acontecer, né, um pouco da oportunidade sempre de você ter um mercado tão eficiente, né, um mercado tão grande como o brasileiro, e um mercado no qual a gente acredita que ele vai se expandir bastante ao longo dos próximos anos. Perfeito. Indo um pouquinho mais a fundo, né, quais são as vantagens, né, do uso do ETF pelos investidores institucionais, que naturalmente são investidores de longo prazo, né? Como é que você diferencia ele dos fundos passivos? E também queria explorar um pouquinho a questão da liquidez, né? Muita gente às vezes confunde a liquidez que você está vendo na tela com a liquidez que você pode entrar e sair das posições. Perfeito. Acho que a questão da liquidez é um tema, é quase um mito aqui dentro do mercado dos ETFs, né? Como eu mencionei, os ETFs até... Só passar aqui para... Acho que não está funcionando. Ah, tá. Opa, agora foi. Como eu estava falando, é um mercado que é gigante no mundo, mas eu queria só entrar aqui nesse espaço, né? Passei um pouco. Quando você olha lá para o mercado global, que tem quase seus... aqui no slide a gente colocou 12,6 trilhões, né? É um mercado que ninguém vai olhar e questionar a liquidez desses ativos, né? Muitas vezes, e quase todas as vezes, a alocação internacional se dá através dessa alocação, através dos próprios ETFs. Quando você olha para o mercado brasileiro, né, como eu estava mencionando aqui anteriormente, ótimo, que representa muito pouco desse todo, no caso aqui do Brasil, pouco mais de 50 bilhões de reais no mercado de 9 trilhões, a questão da liquidez sempre vem à tona. Como eu, muitas vezes vocês, né, com grandes patrimônios e que têm o objetivo de alocar os recursos, olham para aquilo e falam, poxa, eu vou ter, será que o espaço para alocar, e quando eu alocar eu vou ter a diferenciação de preços?
Isso aqui é um mito que acontece nesse momento no mercado de ETFs, muitas vezes porque a tela, né, que é normalmente onde o mercado é negociado, ela não tem aquela liquidez tão relevante como os próprios ativos que fazem parte da carteira de alguns ETFs. Por exemplo, um ETF de renda variável, talvez o principal deles do Brasil, o BOVA11, né, um ETF da BlackRock, que já tem um longo histórico de mercado, ele já tem uma liquidez relevante. Mas quando você olha outros ETFs mais recentes, outros ETFs que também seguem, às vezes, os mesmos ativos, eles têm a liquidez menor. E aquele liquidez da tela é só uma pequena camada da liquidez existente. Porque no ETF, e um importante ponto que eu gosto de frisar, o ETF é apenas um envelope no qual ele contém as ações, no caso de renda variável por trás, e um papel super importante que é a figura do market maker, que ela é obrigatória nesses mercados. Então, o market maker, que tem um papel fundamental de não só dar preço de tela, mas dar a profundidade da alocação. Então, muitas vezes, você pode olhar a negociação diária sendo um volume razoavelmente pequeno, mas de um ETF que tem a capacidade de alcançar um volume substancialmente maior por conta da figura desse market maker. O market maker tem esse papel de não só gerar a liquidez na tela, né, o spread entre a compra e venda desse ETF na bolsa, mas principalmente de gerar, né, novas cotas, né, que essa é a profundidade final, que é a profundidade do mercado primário. Assim como um fundo de investimento como aberto, né, como todos conhecem, aqui o fundo mútuo, né, o fundo de investimento tradicional, o fundo 175, né, o ETF, ele também é um fundo aberto. Então, ele pode gerar cotas ao longo do dia, assim como resgatar. Então, a profundidade ela é muito maior do que até mesmo o próprio patrimônio líquido existente do próprio ETF. Então, esse é um ponto que a gente sempre gosta de esclarecer, né, de forma bastante relevante, e esse também, eu diria, que é um dos pontos que a gente precisa desvendar para poder dar o maior crescimento à indústria de ETFs no Brasil. Perfeito. Recentemente, né, as estatísticas mostram que o Brasil tem mais investidores em criptomoedas do que em ações, né? O que, quando você pensa do ponto de vista do país, né, a gente está com um dinheiro que poderia estar sendo usado para fomentar as empresas, né, para estimular novos negócios, o crescimento do país está sendo usado em outras coisas, né, e naturalmente saindo do país, né? Entrando nisso, né, e linkando essa história com os ETFs, nós da TAG recentemente fizemos um estudo, né, onde você mostra que uma carteira simples, né, com 2 ETFs, um representando o índice de dividendos, o outro representando o índice de baixa volatilidade, que inclusive foi um índice criado em parceria pela Nuasset com a B3, nós mostramos que isso tem uma relação risco-retorno, um desempenho muito superior ao do Ibovespa, né? Então, na opinião de vocês, como é que o fato da gente ter talvez um índice que não seja tão bem construído assim como o Ibovespa pode estar afastando os investidores da renda variável, e qual o papel do ETF para trazer novamente essas pessoas para a Bolsa Brasileira? Essa é uma ótima pergunta. A gente discutiu muito, né, essa questão do próprio ETF, do mercado de renda variável no Brasil, né, o quanto, por exemplo, um índice amplo, como o próprio Ibovespa é, no qual privilegia não só o valor de mercado, né, o market cap das empresas, mas o seu índice de negociabilidade, ele pode trazer algumas distorções. E acho que a questão principal aqui, né, como todos os índices amplos possuem, ele segue uma regra, né, na verdade, como todo índice, né, segue uma determinada regra, e a regra se torna o uso dessa regra se torna como uma parte importante do mercado. E o Ibovespa, de fato, é talvez o principal índice, né, de renda variável do Brasil. Ele tem, na sua construção, esse direcionamento para o market cap e para a negociabilidade, o que não necessariamente é o que os investidores buscam. E esse foi, na nossa entrada aqui no mercado de ETFs, e nessa parceria com a própria B3 no desenvolvimento de novos índices, ela se baseou também em buscar que soluções, na verdade, o que a demanda desse mercado de renda variável tem. O que o mercado de renda variável no Brasil olha, além do índice amplo do Ibovespa? Quais são os outros fatores, quais são os outros objetivos que o investidor tem? E isso nos levou a construir alguns índices, né? Desde o índice de dividendos, o índice de high beta e o índice de baixa volatilidade, que é exatamente esse ponto, né, que o André mencionou. Vou pular aqui uns slides. Voltar um. Que a gente chega aqui e a gente trouxe aqui para ilustrar muito bem esse ponto que o André trouxe,
né, que a TAG, alguns meses atrás, construiu, né, fez a referência de que o Ibovespa pode não ser o melhor índice de referência para o investidor padrão, para o investidor brasileiro, na verdade, né, e simplesmente de uma forma bastante intuitiva, mas também simples, construiu, né, um novo índice com apenas 2 ETFs. Um ETF de dividendos, que tem essa característica de buscar as principais empresas pagadoras de dividendos, e no Brasil isso sim é um fator um fator quase de qualidade das empresas. A gente tem no Brasil empresas muito grandes, empresas que são muito rentáveis e que pagam muitos dividendos, e esse é uma forma de capturar uma qualidade dessas empresas aqui no Brasil. E outro lado, né, 50% desse índice, um índice de baixa volatilidade, que simplesmente busca ali, né, dentro desse fator de baixa volatilidade, uma visão daquelas empresas que no final do dia, sim, tem menos volatilidade, mas por quê? Porque elas são empresas mais seguras, são empresas que têm dentro dos seus mercados, né, uma menor volatilidade dos seus negócios, né, e acaba se refletindo isso nas ações. E o curioso disso, André, é que realmente é difícil falar do backtest, né, mas aqui é um backtest real construído a partir dos 2 índices que têm, né, um longo histórico de dados e informações. O resultado é impressionantemente diferente do próprio Ibovespa. E são empresas que basicamente compõem o próprio Ibovespa, né? A gente trouxe aqui a série inteira de 2006 para cá, acho que vocês conseguem enxergar bem, mas a diferença é gritante, em torno de 500% de diferença ao longo desses anos. E muitas vezes, quando a gente olha para o Brasil, e mesmo quando faz uma seleção de ativos, uma alocação estratégica, né, e mesmo quando tem a decisão de tomar, vamos dizer assim, risco no Brasil e alocar em renda variável, muitas vezes é difícil de encontrar esse alfa, né, encontrar esse diferencial de prêmio de risco que os mercados de renda variável possuem. E aqui, novamente, né, a gente olhou para construir um índice, junto com outro que existe também, no caso, mas é o que permite, na verdade, os ETFs permitem você fazer essa decisão de uma forma muito mais simples, uma forma muito mais efetiva. Acho que se a gente fosse reconstruir isso escolhendo os ativos, eu diria que realmente é necessário uma belíssima equipe de análise, uma belíssima discussão de alocação ao longo de cada tempo, e quando você usa um ETF que está direcionado para aquilo, tem uma sistemática muito bem qualificada, né, uma sistemática definida, e que ela vai se manter ao longo do tempo, que acho que é um ponto super importante, você consegue construir algo que tem um resultado impressionante. Perfeito. Tem uma frase comum, né? Voz do povo é a voz de Deus, né? Vox populi, vox dei. Isso não se aplica ao mundo de investimentos, né? Porque o Bovespa, o foco dele é a popularidade. Ele pega os investimentos da moda, as ações da moda, né? E esses 2 índices, eles focam muito no fator qualidade, de uma maneira ou de outra. Então, isso realmente faz a diferença no longo prazo, né? Pulando aqui para a próxima pergunta, Andrés, acho que um dos dramas, né, que a gente vive hoje em dia na sociedade moderna não é a falta de opções, e sim o excesso, né? A minha geração, por exemplo, a gente quando começou a nossa carreira era justamente o oposto, você tinha falta de tudo, falta de informação, falta de produto, falta de opções. Agora não, agora você tem um excesso, na minha visão até absurdo às vezes, de opções. Isso gera no investidor comum, né, na pessoa física, uma paralisia decisória, né? Ela paralisa na frente de, nossa, tenho 5.000 opções aqui, o que eu faço agora para investir meu dinheiro? E esse profissional sofre porque ele, infelizmente, não tem uma curadoria adequada para ele. Como é que o ETF entra para mitigar essa dor e resolver esse problema do cliente? Olha, essa paralisia da escolha é uma decisão que acho que veio acontecendo ao longo dos últimos anos pelo excesso, né? A gente tem hoje diversas possibilidades diferentes de investir no mercado financeiro, desde os ativos diretos, fundos, enfim. E é muito difícil, tanto para o investidor comum, né, investidor de varejo, investidor pessoa física, mas também para o próprio investidor institucional, que muitas vezes, dentro desse universo de escolhas, não tem uma diferenciação tão clara entre as estratégias, ou até mesmo as estratégias mudam ao longo do tempo, né? Gestores com seus portfólios, né? Alocadores que tomam a decisão e buscam aquilo de forma ativa, e que é super importante,
Mas os ETFs, eles, na nossa visão, eles ajudam muito a reduzir essa complexidade da escolha. Novamente, né, o ETF, quando a gente olha, ele não é uma classe de ativo diferente. Acho que esse é um ponto importante para tocar aqui. O ETF ele não é uma classe de ativo diferente, ele é simplesmente um envelope que a gente considera mais eficiente, não a gente, né, acho que o mundo já hoje considera mais eficiente na sua alocação. E ele, né, através desse envelope, através do ETF, você consegue, de uma forma sistemática, até porque hoje no Brasil, principalmente, os ETFs são indexados, e você consegue trazer, através desse investimento indexado, uma seleção, uma cesta, uma coleção de ativos diferentes com uma determinada sistemática, um determinado nome. Novamente, eu vou usar, talvez, aqui o exemplo mais simples da renda variável, que fica mais fácil de exemplificar. É a questão, por exemplo, dos dividendos. Empresas que têm esse perfil de dividendos, que têm a qualidade, elas podem ter índices com 20 empresas, 50 empresas, enfim. Só que você possui, através do ETF, a capacidade de aglutinar elas dentro de uma sistemática, dentro de uma metodologia, com rebalanceamentos constantes dentro da sua metodologia, trimestral, quadrimestral, e que são perenes ao longo do tempo. Ou seja, diferentemente de tomar uma decisão de escolher as 20, 30 melhores empresas, você pode, entre aspas, delegar isso, né, ou a decisão perene, permanente, através de uma sistemática para uma metodologia de dividendos, para uma metodologia de baixa volatilidade, para uma metodologia de empresas de menor capitalização, e por aí vai. Na renda fixa, a mesma coisa, né, através... Acho que o Brasil é um mercado gigantesco de renda fixa, e aqui a gente tem players, né, importantes que fazem alocação através de determinados mercados, né, seguindo determinados índices, e isso se torna perene. Então, no fim do dia, em vez de escolher os ativos, em vez, muitas vezes, de escolher, né, e rebalancear isso ao longo do tempo, o ETF tem esse poder. Né, tem esse poder de simplificar as coisas, dar sistemática e perenidade à decisão e tornar mais simples ao investidor, seja ele de varejo, seja ele institucional, seja ele qual for, a visibilidade e a transparência para poder fazer essa alocação. Então, a gente, de fato, vê aqui, né, uma solução bastante simples, adequada e que reduz bastante essa fricção e dor da escolha. Perfeito. Ainda nesse tema, né, não tem como a gente não tocar no assunto da estrutura da nossa indústria financeira, né, no modelo de incentivos que hoje permeia a nossa indústria financeira. Um modelo de incentivos que não começa no cliente, né, começa no comissionamento de quem está oferecendo os produtos. Né? Estamos falando aqui do modelo de agente autônomo, do modelo de plataformas, que teve o seu mérito, naturalmente, né? Popularizou, né, os investimentos perante a população, mas nem sempre tem entregue aí a melhor experiência. Né? Como é que a gente encaixa, né, o ETF como uma solução dentro desse esquema, né, de incentivos? Né? Essa é uma pergunta sempre bastante polêmica, e talvez a resposta não seja tão complexa. O modelo de comissionamento ele teve um papel, e tem um papel fundamental de estimular o mercado. Acho que todo o mercado ele é baseado em cima de remuneração, né? Seja do lado do gestor, seja do lado do distribuidor, seja do lado do próprio investidor, né? Buscando ter acesso a determinados ativos. E acho que o mercado brasileiro se desenvolveu muito bem ao longo dos últimos anos em cima desse modelo de comissionamento. Tornou possível o acesso a diversos investidores, deu acesso a diversos investidores, deu acesso até mesmo aos gestores, né, aos produtores, né, quem está do outro lado, trazendo os produtos para o mercado, a conexão para os investidores, com os investidores. Mas esse é um ponto que cada vez mais, e a gente viu isso novamente, o mercado mudando ao longo do tempo, para modelos que são mais eficientes. São modelos, na verdade, até não só mais eficientes, mas alinhados com o objetivo do investidor. O objetivo no qual você vê uma mudança de tendência muito grande do que aconteceu no mercado americano para o modelo de fee-based. Um modelo no qual você traz a redução, né, traz a mudança daquele modelo de comissionamento para um modelo no qual você tem uma remuneração fixa, né, uma remuneração adequada ao patrimônio do cliente, né, de uma forma completamente diferente. Isso se deu, né, com mudanças regulatórias no passado que foram importantíssimas para o desenvolvimento do mercado de ETFs no mundo e que acontecem agora no Brasil.
né, seja pela 175, seja pela 179, né, mudanças recentes da regulamentação, que ainda estão em fase de implementação. Acho que, para grande parte de todos nós, foi um momento de bastante mudanças, né, dentro das estruturas, mas nos quais a gente vê com muitos bons olhos novamente para o mercado de ETFs. Né? Por quê? Muito porque os ETFs trazem uma questão, acho que muito importante, da eficiência, né, da transparência e do baixo custo. Esse baixo custo, ele simplesmente é a transferência daquilo que muitas vezes você tem no custo dos produtos que passavam a ter parte do comissionamento vem da transferência dessa parte desses custos para um mercado no qual você começa a olhar os ativos não pelo seu comissionamento, mas pelo quanto eles vão trazer de rentabilidade de fato para o seu cliente. Né? Quanto mais eficiente o produto, quanto mais eficiente em termos de custos, menor FIIs eles podem ter. Né? É isso que aconteceu na indústria americana de forma bastante expressiva, né? Quando a gente também sai de lá do modelo 2,20 para um modelo que hoje até chega a pouquíssimos bips, né? Principalmente nos índices muito mais amplos e enormes, e é um business de escala. É um business de eficiência e é um business que privilegia, né? O ETF é um business que privilegia muito a posição do alocador, a posição de quem está fazendo investimento de longo prazo, né? Reduzindo sensivelmente aqueles custos que, ao longo do tempo, podem ser onerosos e podem trazer ali esse conflito de interesses entre as partes. Perfeito. Pegando o gancho dos custos, né, de 2012 para cá, o custo médio ponderado pelo volume, né, dos ETFs americanos caiu de 0,35% para 0,18%. Praticamente foi cortado pela metade. Né? Isso fruto dos enorme ganho de escala que a indústria americana teve. Como é que você enxerga hoje os custos dos ETFs no Brasil e como é que você enxerga o caminho que a gente está se direcionando? Hoje, no Brasil, os ETFs já têm uma posição, eu diria até, mais competitiva do que a própria escala lhe mostra. Né? Como eu mostrei aqui, acho que no Brasil a gente tem um mercado de 50 bilhões de reais, né, em comparação a esses 15 tri da indústria, mas que claramente, né, possuem ETFs que vão desde um 0,10 até um 0,50, 60, ou seja, muito mais eficiente do que o próprio o tamanho lhe permite. Né? Para quem é da indústria de ETFs, e eu sei que tem alguns players aqui, se você fizer a soma total da receita dos ETFs hoje no Brasil, é um número muito pequeno. Né? Fazer os 50 bilhões de reais vou fazer aqui 25 bips, 30 bips do mercado, o mercado se adiantou, entre aspas, em ser mais eficiente, mostrar essa eficiência dos custos do que o tamanho aconteceu. E no mercado americano foi muito mais lenta essa redução. Né? Ela veio desses 50 bips, 35 agora para 18 ao longo dos últimos anos, até com a Vanguard fazendo aqui um anúncio super relevante no começo desse ano, que ela baixava novamente as taxas de administração, mas no mercado, numa dimensão completamente diferente. E isso é bom e ruim, né? Um mercado aí de trilhões de dólares. Isso é bom e ruim no sentido de que é ótimo para o investidor, porque ele já tem acesso a uma gama de diferentes ofertas, de diferentes ETFs com FIIs bastante baixos. E também, eu diria assim, não é ruim, mas é o desafio de todos nós aqui de trazer a escala, né, de provocar o mercado, né, de mostrar essa eficiência que já existe em termos de custos, né, e que, ao longo do tempo, não só a gente espera que tenha aderência, tenha crescimento, saia desses quase 1% do tamanho do PL, venha a ter relevância no mercado e aumente o tamanho do mercado, que foi o que aconteceu também nos Estados Unidos, nos mercados envolvidos. O mercado cresceu também por conta da aderência dos ETFs. Né? Hoje, quando a gente fala de 9 trilhões no Brasil, é da indústria de fundos, mas que é muito maior a indústria de investimentos e que pode crescer também a própria indústria de fundos junto com os ETFs, com esse desenvolvimento do mercado ao longo do tempo. Perfeito, ou seja, o ETF brasileiro, né, é um ETF barato. Né? Quando você compara Sim. ele com o seu par americano e para as soluções que ele provê para os investidores, é um produto barato. É legal, é uma excelente informação essa. Eu não gosto de dar muito barato, André, eu vou chamar de eficiente, vamos dizer. Tá ótimo. Perfeito.
Um ponto interessante, né, que pouca gente sabe, né, da eficiência tributária dos ETFs brasileiros de renda fixa. Eles têm uma eficiência tributária em relação a você estar comprando o ativo direto. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e desse um pouquinho de exemplos sobre isso para a gente. Ótimo. Essa questão tributária também é outro, vamos dizer assim, não diria um mito, mas uma questão, acho que super importante de trazer a transparência para os investidores com as suas diferenças em relação aos ativos normais. A questão, acho que do ETF de renda fixa, especificamente, ele traz, principalmente, aqui talvez menos para o investidor institucional e mais para o investidor de varejo, o investidor pessoa física, uma diferença bastante relevante em termos de eficiência tributária. O ETF de renda fixa ele tem uma tributação fixa de 15%, desde que atenda ali alguns critérios importantes de que ter um maturity, um prazo médio, na verdade, acima de 2 anos, o que é bastante, vamos dizer assim, razoável de ser implementado, dentro de uma estratégia, e que lhe dá 15% de tributação fixa, diferentemente daquela tributação regressiva, dos 22,5% até os próprios 15% ao longo do tempo, mas do primeiro dia ela já tem esse 15%. Tem um fator super importante, que inclusive quando a gente foi conversar muitas vezes com investidor estrangeiro, do não ter o come-cotas, ETF de renda fixa, surpresa, não tem come-cotas. Então isso daí, para a gente que é investidor brasileiro aqui, sabe o quanto é difícil pagar 15% sobre um ganho não realizado. Não, lógico, é renda fixa, mas assim, renda fixa, ela mexe. Principalmente quando a gente fala ali de índices com a duração mais longa, índice com um pouco de risco de mercado, mas, por exemplo, o investidor ali ele é mais eficiente do que até a própria alocação, muitas vezes, em ativos diretos, mesmo os fundos de investimentos tradicionais. Então, tem diferenciações super importantes e que ainda é um mercado, quando a gente fala aqui dos 50 bi, um mercado ainda menor dentro desses 50 bi, porque grande parte dos 50 bi é renda variável. Então, acho que a questão da eficiência tributária é um fator super importante quando a gente fala dos ETFs, tanto de renda fixa. Acho que, novamente, ele traz tantos ganhos de eficiência quando a gente fala de custos, FIIs de alocação, transparência na informação, então você tem ciência do que está sendo feito, do que é a alocação por trás, da sistemática da indexação através de um índice público divulgado, mas também a questão tributária nos seus aspectos ali, mais especificamente aqui da renda fixa. Perfeito. De 2019 para cá, quando você compara a parte de bolsa nos Estados Unidos, a indústria dos fundos mútuos voltados para a renda variável nos Estados Unidos, ela tem tido, ano após ano, resgates líquidos. Você encerra o ano, teve mais resgate do que a captação. Quando você vai para os ETFs de bolsa nos Estados Unidos, é exatamente o oposto. Eles têm tido mais captação do que resgate. E aí vem a eterna discussão, Andrés, um pouco filosófica, inclusive, gestão ativa ou gestão passiva? Poxa, essa é a pergunta que não tem como escapar quando você fala de ETFs. E eu diria que não é um ou outro. Na verdade, para todos nós aqui que trabalhamos no mercado financeiro e sabemos como existe o desenvolvimento, existe o espaço realmente para você buscar arbitragens, existe espaço para você ter ganhos de capitais através da gestão ativa, ele não é um ou outro. Na verdade, acho que no Brasil, principalmente, antes até de falar do mercado global, como ele mudou e se posicionou de forma bastante relevante nesses dois ambientes, é um e outro. Mas o que a gente vê aqui hoje no Brasil é que ele é muito dedicado à gestão ativa. Com todo o mérito, acho que de todos os gestores e o mercado que, ao longo dos últimos 20, 30 anos, conseguiram capturar esse prêmio, esse alfa que existe no mercado, em todos eles, renda fixa, renda variável, através de estratégias muito bem implementadas. O que a gente vê hoje no Brasil é que existe um espaço uma oportunidade muito interessante de você fazer essa alocação não apenas usando esses índices, esses fundos ativos, essas estratégias ativas, que é fazer através da estratégia indexada, da estratégia usando ETFs. Principalmente quando você é um alocador de longo prazo, da eficiência do custo, novamente da perenidade da estratégia, e foi isso que aconteceu no mercado americano. Um mercado que se tornou cada vez mais desenvolvido, ao longo dos últimos 20, 30 anos,
né, no qual o alfa se tornou muitas vezes mais escasso, até pelo tamanho do mercado e pela quantidade de players, né, de gestores buscando, né, extrair esse alfa dentro das suas estratégias, o que torna, acho que a palavra que sempre um gestor ativo tem quando comunica o tamanho, né, o capacity da alocação, né, de conseguir extrair o alfa da estratégia, e ele foi se combinando ao longo do tempo com a estratégia indexada. Não só uma estratégia passiva, mas principalmente ao longo do tempo, estratégias que foram, através dos ETFs e evolução dos ETFs, se saindo das estratégias amplas e passivas para estratégias como, por exemplo, Smart Betas, estratégias que trazem a sofisticação similar à da própria estratégia ativa, com a eficiência do ETF, e mais recentemente, André, acho que esse ponto que você trouxe, né, a própria indústria de fundos americanas, o estoque de alocação, se tornou muito maior em ETFs do que em fundos mútuos, em fundos de gestão ativa. Mas eles convivem, eles não são excludentes, e acho que o desafio que ficou aqui foi, principalmente, né, ao longo desses principalmente últimos anos, a indústria americana se converteu não só aos ETFs indexados, passivos, smart betas, mas com a evolução final que a gente deve observar, espero, ao longo do tempo no Brasil, dos próprios ETFs ativos, né? As estratégias que antes eram apenas através de fundos, e aí eu reitero, o ETF ele não é uma classe de ativo diferente, ele é apenas um envelope diferente, uma forma diferente de alocar, né, por conta da sua negociação em bolsa. Os fundos transitaram do seu mundo de distribuição e alocação direta para o mercado, né, de bolsas através dos ETFs ativos. Então, hoje a gente tem, de fato, um estoque muito maior em ETFs do que em fundos nos Estados Unidos. Perfeito. Antes da gente avançar nesse assunto, que é um assunto que a gente vai ficar um bom tempo nele, falando sobre esses ETFs ativos, tem uma crítica, né, que é muito comum, muito feita, né, em relação aos ETFs. Né? Você, antes do mundo dos ETFs, o processo de descobrimento de preço, né, os americanos chamam de price discovery, era feito por profissionais que faziam conta, olhavam o fundamento das empresas, você sabia o que tinha valor e o que não tinha valor, e o mercado se ajustava dentro de uma ótica do fundamento. Quando você começa a migrar, né, para o modelo que o ETF é mais popular, você, quando está comprando, por exemplo, um ETF do S&P 500, você não está fazendo conta, você está comprando ali as 500 empresas de maneira uniforme, de acordo com o índice. Né? Isso, né, tem tido a crítica que isso tem prejudicado esse processo de price discovery, né, e esse processo de você privilegiar, às vezes, aquilo que tem um fundamento bom. Como é que vocês enxergam isso? Essa é uma pergunta, de novo, polêmica também, mas a gente enxerga, novamente, que existe espaço para os dois. Né? Essa crítica, muitas vezes, em relação a até mesmo, de novo, os índices amplos, né, os ETFs amplos, como o caso, por exemplo, do S&P 500, que tem suas 500 maiores empresas e também uma diferenciação pelo valor de mercado delas, então as maiores acabam sendo privilegiadas na alocação, né, dos investidores ao longo do tempo. Ele tem essa crítica da relação do price discovery, mas, novamente, né, no mercado que você tem 500 empresas no principal índice e diversas outras small caps, diversas outras que fazem parte até mesmo do índice, mas num valor menor, elas têm espaço para ter seu price discovery, tem espaço para os fundamentos serem verificados de uma forma diferente e você fazer uma alocação diferente daquela do índice amplo. Muitas vezes é onde até a indústria de ETF se desenvolveu para aquele caminho dos smart betas, né, da sua própria diferenciação indexada. Né? Esse foi um caminho no qual, né, o mercado de gestão ativa e o mercado de gestão indexada se aproximaram. Né? No sentido de que, e acho que eu posso dar até aqui um exemplo de quando a gente veio desenvolvendo novos índices junto com a B3 agora ao longo dos últimos anos, de tentar aproximar e não criar estratégias, e como a gente mencionou, novas opções por criar. É muito simples de você ter ideias e querer criar simplesmente ideias que, principalmente quando o backtest parece lindo e maravilhoso. Mas elas muitas vezes podem não ter a aderência ou a percepção necessária que o investidor venha a ter. E aí o que eu comento, por exemplo, eu gosto muito do que a gente até acabou desenvolvendo nos últimos anos, né, uma estratégia de baixa volatilidade, como a gente mostrou, né, e não contraparte, mas uma estratégia de high beta, que são ferramentas de mercado. Né, são ferramentas que foram desenvolvidas porque a gente escutou o investidor.
escutou ele ter a dificuldade, como você estava mencionando, de muitas vezes ter o tempo para fazer a alocação, ter o tempo para fazer o desenvolvimento e buscar os fundamentos de determinadas empresas, que eles podem estar envelopados dentro de uma estratégia diferente. Dentro de uma estratégia, por exemplo, o caso da baixa volatilidade, que privilegia as empresas de qualidade, mas também, né, em alguns momentos de alocação tática, empresas que tenham, de fato, um beta mais alto. Né? Por que elas têm um beta mais alto? Porque são empresas que não são... não é um índice alavancado, é um índice que tem empresas com alavancagem operacional mais alta, empresas com alavancagem financeira mais alta, por consequência disso, um beta maior, mas que o investidor muitas vezes não tem vamos dizer assim, o tempo para fazer a seleção dessas 20 empresas. E fazer uma alocação tática nesse sentido é muito mais eficiente através de um ETF, que você conhece, consegue abrir a carteira, olhar ela diariamente, se comportar e alocar. Então, assim, para o investidor que tem, e principalmente para o mundo, quando a gente fala de gestão ativa, voltando aqui no tema da pergunta anterior, que você extrai o alfa, busca as diferenciações das empresas, dos mercados, ele tem um tempo de maturação, ele tem um tempo de você observar, construir a estratégia e alocar, ao mesmo tempo ela vai se reduzindo na medida que você tem outros investidores entrando na própria estratégia. O ETF, ele é perene. O ETF, ele é a estratégia indexada e que você pode entrar e sair, com a flexibilidade de entrar e sair em negociação em bolsa. Então, novamente, são mercados que se complementam e, ao mesmo tempo, você tem toda a questão aqui de não competição, vamos dizer, entre eles, mas, na verdade, o próprio gestor ativo no mercado americano, ele faz uso do ETF como estratégia de alocação. Então, assim, é o mundo do longo prazo, baixos FIIs, eficiência, curto prazo, muitas vezes o próprio gestor ativo aloca dentro das estratégias de ETFs existentes. Perfeito. Olhando para o mercado americano, né, a gente sempre olha para o mercado americano tentando entender o que vai acontecer aqui daqui a alguns anos. Né? Hoje, do estoque de ETFs, né, os ETFs tidos como passivos, eles ainda são maiorias. Mas quando você olha para o fluxo de criação de novos ETFs, eu acho que nos últimos 5 anos, os ETFs tidos como ativos, eles têm sido criados em volume maior do que os passivos. Né? Queria que a gente passeasse um pouquinho sobre isso, né? Falar um pouquinho como é que você pode fazer investimento de fatores usando ETFs, investimento de temas específicos utilizando ETFs e também sobre uma construção mais recente, né, o dito Smart Beta. Né? O que é esse Smart Beta? E queria que você falasse de alguns exemplos práticos, né? Como é que a gente pode utilizar isso no portfólio, dentro de um portfólio de longo prazo aí dos nossos clientes institucionais. Não, perfeito. De fato, o mercado americano, acho que o único privilégio que a gente tem aqui no mercado brasileiro, quando a gente olha para o mercado americano, é poder imaginar que a história aconteceu e a gente pode não repeti-la, mas pode observar e tentar acompanhar e imaginar o que vai acontecer no mercado brasileiro. Acho que o único privilégio de quem está atrasado é isso. E não atrasado no mau sentido, mas no sentido de que a gente tem bastante a ser desenvolvido aqui no mercado local, além do que já foi feito. Então, o mercado americano é sim uma referência quando a gente olha, mas como eu mencionei, não é só o mercado americano, né? É o mundo, principalmente quando a gente olha essa tendência dos ETFs. E acho que a questão principal dos ativos, né, nos últimos anos no mercado americano se deu muito pelas mudanças regulatórias, que foram evoluindo e acontecendo de forma, vamos dizer assim, de forma bastante construtiva, né? Saindo dos ETFs amplos, indexados, referenciados a grandes índices de referência, como o S&P 500, por exemplo, e outros mercados, evoluindo ali, por exemplo, para os Smart Betas, que eu vou entrar um pouco mais nesse tema, chegando até os ETFs ativos, que, na verdade, eu vou reiterar aquele ponto, é simplesmente entender que o ETF é um envelope igual a um fundo. Ele é um fundo de investimento no final do dia, a única diferença é seu local de negociação. E quando os ETFs ativos são permitidos nos Estados Unidos, existe uma explosão de crescimento. Porque no final do dia você trouxe a eficiência do produto, da solução, do ETF, para todo o mercado. Todo o mercado pôde usar ali de uma forma muito mais ampla os ETFs como uma das formas de se investir. E elas não deixaram de existir. Pelo contrário, né? Na verdade, no mercado americano, hoje você tem subclasses como ETFs, né? O que a gente talvez comece a ver com a mudança da 175 ao longo do tempo.
E quando você vai para a negociação em bolsa, o acesso é ilimitado, né? O acesso se dá para todos os investidores, e isso é uma das diferenciações que a gente imagina que vai acontecer aqui também no mercado local, né? E entrando nesse mérito dos ativos, e até olhando aqui que é uma estratégia do que a gente está trazendo, inclusive, como no asset para o mercado brasileiro, é o primeiro passo, né? A mudança do indexado amplo para uma estratégia mais específica, os smart betas. Smart betas, na verdade, como o nome próprio diz, é buscar uma eficiência, buscar algo inteligente dentro do índice amplo. É um recorte, né? Vamos imaginar aqui, acho que a questão, e dando exemplos, né? Vou até deixar aqui no slide do low vol com o dividendos, que são 2 smart betas, né, no final do dia, que eles fazem parte do Ibovespa, né? Vou dar o exemplo aqui do nosso low vol, né, de baixa volatilidade. Ele é um recorte do Ibovespa. Das 86 empresas do Ibovespa, a gente recortou, né, as 33, se não me engano, as 33 empresas com menor volatilidade histórica do Ibovespa, dos últimos 3 anos, com a metodologia colocada, que são apenas uma parte do Ibovespa, que é exatamente a questão que ela emula o que o investidor, ou melhor dizendo, né, que o gestor ativo costuma fazer, né? A gente costuma dizer, né, e como eu mencionei, eu gosto de usar muito mais a palavra solução do que produto. Quando a gente pensa nos ETFs, a gente pensa numa solução envelopada com um label, com uma característica, um nome. Dividendos, baixa volatilidade, high beta, né? E o investidor ele consegue ter a diferenciação do que é um produto, né, do que é a solução, de forma muito, muito simples e característica. Isso é interessante por quê? Porque eles emulam também o que um gestor faz, né? Quando a gente fala de dividendos, é óbvio, né, assim, gestores de dividendos eles vão fazer a seleção. O índice de baixa volatilidade, um low vol, ele emula o que um gestor long bias faz, né, de buscar perder menos nos ciclos de queda e acompanhar a alta nos ciclos de alta. Um high beta, no qual ele tem um beta mais alto, né, tem um beta alavancado de mercado, e a consequência, né, disso é porque as empresas possuem alavancagem operacional e alavancagem financeira mais alta, eles emulam o que um gestor ativo busca, né? Essa característica de uma empresa que, num determinado ciclo, principalmente um ciclo positivo, vai capturar essa alavancagem operacional, vai capturar essa alavancagem financeira. E é isso que a gente gosta muitas vezes de, ao construir um índice e construir um produto, né, construir aqui uma solução, emular aquilo que existe no mercado. Trazer, né, não uma característica completamente diferente, mas uma característica similar àquilo que existe na alocação, apenas de uma forma diferente de fazer. E isso aconteceu também no mercado americano, quando os smart betas vieram. Eles vieram não para ser uma classe diferente, um ativo diferente, mas vieram para ser algo que pudesse emular e trazer eficiência pelo instrumento. Perfeito. Falando um pouquinho agora sobre a questão, né, educacional, né, que eu acho que ela conversa muito com a questão da experiência do cliente, né? O Nubank hoje tem mais de 100 milhões de clientes, né, basicamente no cartão de crédito, né, foi a primeira vertical que foi explorada e muito bem explorada pelo Nubank. E com esses 100 milhões de clientes, naturalmente, entendo que a estratégia da empresa agora é explorar outras verticais, né, para esses mesmos 100 milhões de clientes, né? E o grande desafio é como é que a Nuasset vai fazer na questão educacional para trazer para resolver as dores desse cliente, né? Um exemplo claro, né? Hoje você tem o CDI, né? O CDI a gente sabe que é um benchmark difícil de bater, né? É um maratonista, né? Muito bem treinado, muito bem preparado, e existe uma certa obsessão em torno dele, né? Porém, o que importa no longo prazo, né, para qualquer poupador, é o juro real, né? É quanto que você vai obter acima da inflação, né? O CDI no longo prazo ele te dá um retorno real de 3,5%, né? Qualquer bom investimento, né, em títulos de inflação, você acaba batendo isso no longo prazo. Esse é um pequeno exemplo, né? Voltando isso para a questão educacional, para a questão da experiência, né, para aquele cliente, né, que está ali, ele já tem um cartão de crédito, ele vai começar ali a fazer os primeiros investimentos dele, e ele está saindo da página do cartão de crédito, está indo para a página de vocês lá para começar. Como é que vocês estão tratando da jornada desse cliente?
Essa é uma excelente pergunta, André, porque talvez a mais difícil de todas que você fez até agora para responder. A jornada educacional é algo que acho que é um grande tema, né, quando a gente fala de educação financeira no Brasil, principalmente para esses investidores, ou essa base de população que a gente possui aqui, no caso, 100 milhões de clientes, mas não é muito mais que isso quando a gente fala de Brasil, sob o ponto de vista de população economicamente ativa, né? E a grande dificuldade, acho que existe do investidor, né, principalmente esse investidor de varejo, é a organização financeira. É passar ali pela capacidade de se organizar financeiramente, né, e, né, através de soluções, um dos nossos objetivos é trazer, né, formas que você capture e consiga se organizar financeiramente. Por exemplo, a gente lançou, alguns anos atrás, as caixinhas, né, como ficaram famosos aqui dentro do mercado brasileiro, simplesmente como uma forma de você se organizar financeiramente. Esse acho que é um passo 1 para qualquer investidor. Mas um dos nossos objetivos, como no Asset, é criar as soluções, as ferramentas, né? Por exemplo, quando a gente faz aqui os ETFs, a gente sabe que a gente está dando um pulo muito à frente do que qualquer educação financeira possa chegar para o investidor de varejo, para o investidor pessoa física, né? Porque não é que ele é mais complexo, diferentemente do que eu falei até agora, ele é simples. A questão principal é como ele consegue ter o acesso, entender, né? Por isso do desafio da gente quebrar um pouco da lógica do até mesmo nome de produtos, nomes de fundos, a complexidade da escolha, simplificar isso através de um ETF, né? Mas talvez o grande goal aqui nosso e do mercado seja trazer a aproximação desse investidor de varejo ao investidor, a forma como pensa o investidor institucional, a forma como, através de uma alocação, às vezes até bastante simples e conservadora, utilizando aqui o exemplo novamente, que combinando 2 ETFs você consegue algo potencialmente melhor do que o próprio Bovespa para a renda variável, combinando 2 ETFs mais 3 ETFs, algum de renda fixa, outro de exposição internacional, outro de, enfim, para cada um ter seu gosto ali, de alocação internacional, criptomoedas e, enfim, diversas outras formas, você consiga, com 3, 5 ETFs, construir melhor do que uma alocação apenas em renda fixa CDI, que a gente sabe, como você mencionou, dá um juros real de 3% aí ao longo dos últimos 10 anos, né, em dólar basicamente zero, uma estratégia de alocação eficiente, né, com risco bastante controlado, né, de custo baixo e principalmente que, a gente costuma dizer, resolva a sua vida de uma forma simples e eficiente. Então, esse é um dos nossos objetivos aqui, ao desenvolver o mercado de ETF e ver, né, que ele tem esse potencial todo de crescimento no mercado institucional, no mercado brasileiro, né, de mudar um pouco a forma como ele existe e que, no final do dia, ele, né, serve tanto para investidores que têm bilhões de reais sob gestão, assim como aquele investidor que tem seus, né, R$1.000 que vai começar a sua vida financeira de uma forma diferente. Perfeito. Isso seria a definição de democracia no mundo dos investimentos, né? Pois é. Democracia, acesso e, vou dizer aqui, acho que simplicidade. Perfeito. Estamos chegando já ao final, né, do nosso painel. Como última pergunta, último questionamento, Andrés, né? Dado o cenário econômico que vocês veem, né, no Asset, as oportunidades de investimentos, se você tivesse que traduzir isso em alguns poucos ETFs, né, para um cliente médio, né, quais são os seus ETFs prediletos, Andrés? Poxa, em termos de nomes ou... Pode ser Brasil, pode ser fora. O que você acha interessante? Olha, a gente fez no final do ano passado, André, como eu mencionei agora, né, um simples cenário de alocação, né, considerando não um cenário econômico do momento, mas um cenário econômico de longo prazo. Uma alocação, como a gente costuma dizer, estratégica, usando poucos ETFs. E com 5 ETFs, a gente consegue emular boa parte do que é o comportamento, né? Consegue capturar, na verdade, boa parte do que existe de prêmio no mercado. ETFs de renda fixa aqui, né? Poxa, acho que a gente viu o desenvolvimento aqui do mercado e a parte, como você bem mencionou, da inflação, né? Então, ETFs que estão ali alocados no IMAB5, né? Ou para quem tem muito mais apetite ali para o investidor, principalmente um IMAB5+,
né, que são super eficientes, como eu mencionei, não só pela questão tributária, mas pela estratégia contínua da alocação. ETFs de renda variável, a gente ama o low vol, acha ele um diferencial absurdo para aquela estratégia de longo prazo, que consegue extrair a questão da qualidade, dos dividendos, né? Estratégias amplas no mercado internacional, com tanto o S&P 500 quanto, né, o S&P 500, assim como outras que eu imagino que vão chegar aqui no mercado, ou na verdade já estão através dos ETFs globais, né? A gente gosta muito desse tipo de alocação. Eu falei aqui 4, 5, mas que compostos, e acho que até assim, com um mínimo diferencial de risco de alocação para cada perfil, eles atendem muito bem. E aí, novamente, acho que cabe a cada investidor complementar com as suas características, né? Mas esse é né, tanto gestão ativa, quanto, né, investimentos mais temáticos, investimentos, por exemplo, estou vendo o Ulisses ali sentado, a gente adora infraestrutura também, então é algo que a gente gosta bastante, mas no final do dia, com poucos ativos, você consegue alcançar aqui um objetivo de alocação que a gente entende que vai além de alocar simplesmente no CDI. Obrigado, Andrés. Bem, o nosso tempo está esgotado. Em nome da TAG Investimentos, queria agradecer bastante a No Asset e na figura do Andrés aqui nesse painel hoje, um painel técnico, tentamos fazer ele da maneira mais coloquial possível, né, para trazer informações aí para vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente. Agradeço muito ao Andrés e também ao André Leite pela condução do painel. Obrigada.